Abra sua Bíblia, irmão, no livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Segunda Crônicas 36. A partir do versículo 5. Me dá uma luz aqui, Heber. Tinha Joaquim a idade de 25 anos, quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém, e fez ele o que era mal perante o Senhor, seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. E quanto aos mais atos de Joaquim, e às abominações que cometeu, e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim 18 anos, quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso, fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, os grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Meus irmãos, hoje
Eu vou fazer uma coisa que geralmente não faço. Às vezes escrevo, mas geralmente não faço. Eu vou dizer o tema da nossa mensagem: saindo do cativeiro. Baseado na história do cativeiro babilônico, que é o episódio mais triste da história de Israel. Desses episódios registrados na Escritura. Tem uma música que diz: chora Israel, Babilônia não é o teu lugar, e vai descrevendo todo o processo. Foi muito triste. Mas o cativeiro foi a mão de Deus, foi o julgamento de Deus. O povo foi levado para uma terra estranha. Deus avisou, convocou ao arrependimento. O povo não se arrependeu e foi levado para a Babilônia. Por que um julgamento tão duro? E por que a Babilônia? A Babilônia e os babilônios aqui são chamados de os caldeus. Tem alguém que nasceu em Ur dos caldeus. O pai da nação, Abraão, era de lá. Um lugar pesado, um lugar idólatra, e Deus tirou aquele homem de lá, mas agora o povo está voltando para lá. Para onde nunca deveria haver uma conexão. Deus tinha ordenado a Abraão para sair de lá, e agora o povo, séculos depois, está voltando para lá. Uma das razões, Deus diz, é que o povo praticou abominações. Você tem que tomar cuidado com essa palavra. Você tem que ter conhecimento dessa palavra na Bíblia. Abominações. Às vezes a gente fala assim: tal pecado é um pecado como qualquer outro. No sentido de eternidade, sim. No sentido de que tem poder para levar qualquer pessoa para o inferno, sim. Todo pecado é um pecado como qualquer outro. Mas você já prestou atenção que tem coisa que a Bíblia chama de pecado e tem coisa que a Bíblia chama de abominações? Em Levítico, tanto o capítulo 18 como o capítulo 19, é dada uma lista de abominações. E Deus disse: quando chegarem na terra, não se envolvam com essas abominações. Algumas abominações barra pesada descritas lá, como por exemplo, ao sexo entre pai e filhas. E aí a lista é enorme. Você conhece as proibições. Nós estamos na época das abominações e as pessoas não estão nem aí. As abominações vão passar a serem coisas normais. Eu não sou daqueles que fica atirando nos outros o tempo todo, mas a igreja não pode se render. Nós estamos vivendo uma linha muito tênue. Pessoas vão ter vergonha de dizer que abominações são abominações e vão se render às abominações. Alguns vão formar igrejas de abominações, igrejas por causa de abominações. Aliás, essa é uma marca do fim dos tempos. Pessoas procurando mestres segundo as suas paixões e cobiças e inclinações. Eu vou ficar naquela igreja, porque naquela igreja eu posso fazer isso, isso e mais isso. Eu posso ter um poliamor, um trisal, um quarteto, um quinteto, um sexteto, o que for. Posso envolver até animais na parada e ninguém vai pegar no meu pé, porque Deus é amor. Irmãos, nós não somos juízes das pessoas, mas nós somos o sal da terra. Uma das razões porque o anticristo ainda não se manifestou é porque não existe lugar no mundo para o anticristo e a igreja. A igreja o denunciaria rápido. A igreja é chata. Crente é chato. Crente é o sal da terra. Sal tem o seu aspecto chato. Mas também é muito triste perceber que o povo de Israel voltou para de onde saiu. Voltou para a Babilônia.
O que houve aqui foi um regresso. Se a gente avaliasse a vida cristã em termos de progresso e regresso, você diria que a sua vida nesse momento está em um progresso ou você regrediu na sua caminhada cristã? Você diria que a sua família está num progresso ou num regresso? Está despencando espiritualmente? E nós podemos até perguntar sobre a igreja. Nós estamos diante de Deus e da verdade, da comunhão com Deus, num progresso ou num regresso? Eu não estou falando em números. Números não definem a essência. Estamos num progresso ou num regresso? Agora, pela lista de erros e pecados, a gente entende também que derrota nunca vem por causa de uma coisa só. É um acúmulo. E uma coisa foi chamando outra, e foi chamando outra, e foi chamando outra, e foi chamando outra. Até que a derrocada foi total. Meus irmãos, muita gente precisa sair do cativeiro. Está em estado de cativeiro. Está envolvido com abominações. Nós estamos na época das abominações morais, físicas, políticas, sexuais, sociais, etc. E alguns estão em estado de plena rebeldia. E preste atenção, rebeldia custa caro. Diz o profeta Ezequias que, aliás, o profeta Isaías disse ao rei que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E Samuel disse isso a Saul. Rebelião, consegue entender a nojeira? Rebelião é como feitiçaria. E é interessante a gente notar que a juventude é um período muito significativo no que diz respeito à rebelião. Eu não sei se você percebeu, os 3 reis eram jovens, porque já vinha numa queda de reis. Houve um Jeoacás que foi colocado pelos egípcios, mas os babilônios vieram. Aí no lugar de Jeoacás fica o Joaquim, aí depois fica o Joaquim, aí depois fica o Zedequias. Olha as idades. Joaquim, 25 anos. Joaquim, 18. Zedequias, 21. 3 reis jovens e fizeram bobagem e destruíram a nação. E a rebeldia estava no pacote. Porque Deus tinha mandado uma mensagem muito estranha, que era a seguinte: quando Nabucodonosor chegar, apenas se entregue. Só isso. Não é estranho isso? Ele está vindo aí, ele vai queimar a cidade, ele vai derrubar o templo, mas quando ele chegar, só se entrega. Fala assim: perdi, acabou. E a princípio, eles fizeram isso. Mas teve um aqui que com 3 meses falou: rapaz, eu acho que eu posso peitar o Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor, que só tinha levado 10.000 pessoas e uns profissionais, a elite dos profissionais, tinha matado muitos dos nobres. Quer se rebelar, seu Joaquim? Aí vem e queima tudo, derruba o templo. Aí o Joaquim fala, não, o outro fala, eu posso. E o Nabucodonosor diz, então tome pancada. O Zedequias é pior. Aqui e em Ezequiel 17 diz que o homem jurou por Jeová. Chamou Nabucodonosor e falou, eu juro por Jeová, juro. Eu juro que eu me submeto. Eu já aprendi a lição. Aqui está tudo acabado, está tudo queimado, está tudo destruído. Eu me submeto. E em pouco tempo, ele
também foi destruído. Eles eram jovens fracos. A Bíblia tem histórias de jovens fortes, como José era um jovem forte, como Daniel era um jovem forte, como Samuel, na sua juventude, era um jovem forte. Mas Joaquim e Zedequias são fracos. Eles não têm essência, eles não entendem o que é a essência de andar com Deus. Eles são fracos e rebeldes. E aí paga-se um preço muito alto. Eles pagaram. Eles pagaram. Às vezes, nós temos que pensar assim, fazer uma pergunta que não temos a coragem de responder. Qual o tamanho do abismo que eu estou envolvido? Porque, veja bem, o Zedequias tinha jurado. Aqui nessa passagem mesmo, se a gente pegar no capítulos 13, versículos 13 e 14, diz que ele tinha juramentado por Deus, mas endureceu a cerviz e se obstinou no seu coração. E aí, por tabela, os que seguiam a ele aumentavam mais e mais e mais as suas abominações e as suas transgressões. As abominações eram horríveis, desses dias aqui. Tem uma passagem assustadora de Daniel 8, em que Deus leva, Ezequiel 8, Ezequiel estava lá na Babilônia já, e Deus disse, vou te levar até Jerusalém numa visão. Só para você ver o que estão fazendo dentro da casa do Senhor. E havia 25 homens, dos líderes, adorando o Deus Sol, dentro da casa do Senhor. As abominações eram muito pesadas, mas eles não tinham noção de que precisavam se arrepender. Qual é o tamanho do abismo? Quando nós não entendemos o tamanho da agressão, da abominação, do que estamos fazendo de errado, o nome de Deus é só uma palavra. Eu juro por Deus. Promessas, juramentos são só uma palavra. Tem tanta música linda hoje esses dias, não é? Tanta música bonita. E algumas eu olho, vejo a letra e vejo que elas são cantadas nas igrejas Brasil afora, e eu penso, meu Deus, na maioria dos casos, isso vai ser só uma palavra. Tem uma que diz assim, abro mão dos meus sonhos e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Como é que Deus ouve palavras de um povo que fala, eu abro mão de tudo. Eu abro mão de tudo que sou. Né? Parece que nós estamos numa época em que as palavras são apenas palavras. No cativeiro, a gente fica aprendendo que o pecado não afeta só uma pessoa, ele afeta a muitos. Se nós entendêssemos isso, que o pecado não afeta só a mim. O pecado afeta a muitos. O cativeiro babilônico é descrito melhor em 2 Reis 24. E lá tem uma coisa que diz assim, e tudo isso por causa de Manassés. Puxa vida, Manassés? Eu estou falando de Joaquim, Zedequias, eu falo de Manassés. Pois é. Coisas que Manassés tinha feito lá atrás. Mas quando a gente rastreia um pouquinho para trás de Manassés, nós vemos quem fazendo besteira, quem um pouco mais para trás, Salomão. Encheu Jerusalém das patifarias, das idolatrias com as suas mulheres. Ele mesmo chegou a se curvar a Astarote e adorar a Astarote. E agora a nação está pagando muito caro. Meus irmãos, talvez nós nunca vamos entender isso, que o pecado não afeta
apenas a nós. O pecado afeta a muitos. Afeta inclusive a sua descendência. Você não entende isso, não, né? Se tem uma coisa que você tem que pensar é o seguinte: você é uma descendência, ou seja, descendência espiritual ou descendência física, ou as duas coisas. Você é uma descendência, e o que você faz afeta, para o bem ou para o mal. E essa colheita horrível chegou, colheita de Manassés, colheita de Salomão. Davi fez muita besteira, mas nunca se curvou aos deuses. Nunca se pendeu para as abominações. Mas outros, inclusive seu filho, se envolveu com isso e muito mais. A conta chegou para a nação. Mas no meio disso tudo, Deus fala que ama seu povo. E que dá sinais da sua compaixão. Um dos sinais de que Deus tinha compaixão dessas pessoas é que Deus mandou pregadores. Diz no versículo 15: o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros e desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Veja bem, os mensageiros de Deus, os verdadeiros mensageiros de Deus, não estão neste mundo para te irritar. Eles estão neste mundo porque Deus te ama e fala com você, e trata com você, e exorta você. E a maneira como você age a essa compaixão de Deus que se expressa através de mensageiros, a maneira como você age diz muito sobre você. Um desses mensageiros que é mencionado aqui é o profeta Jeremias. O que é que Jeremias queria, meus irmãos? Ele não queria fama, ele não queria dinheiro, ele só queria ser o instrumento de Deus para o povo. E o que o povo fez? O desprezou, até prendeu ele numa cisterna. Depois que todas as palavras se cumpriram, inclusive o texto aqui diz, para que se cumprisse a palavra do Senhor por intermédio de Jeremias, para que se cumprisse. Até mesmo depois que tudo se cumpriu, eles ainda acusaram Jeremias de traidor, de se pender para os babilônios, e acredite, levaram os que ficaram ainda, o restante, levaram Jeremias para o Egito, e de lá não se sabe o que aconteceu com ele, nem como ele morreu. Mas quando chegaram no Egito, Jeremias notou que ainda havia resquícios de idolatria entre as mulheres, que algumas delas faziam rituais a Tamuz e a outros deuses e a Astarotes. E ele foi falar com essas mulheres, e sabe o que elas disseram para Jeremias? Nossos maridos estão sabendo. Não se preocupe, Jeremias. Fica na tua. Vai cuidar da tua vida, Jeremias. Nossos maridos estão sabendo. É muito triste a história do cativeiro. Cheio de informações preciosas aqui nessa passagem, como a gente leu, por exemplo, diz que a terra descansou. Que história é essa que a terra descansou? A terra descansou por 70 anos. Isso está no versículo 21, que diz que a terra, isso aconteceu até que a terra se agradasse dos seus sábados. Quem lê o Velho Testamento sabe que está falando do ano sabático.
onde desde o começo Deus ordenou: trabalhe 6 anos, descanse 1, porque a terra precisa descansar, a terra precisa renovar o seu poder, vocês vão ter a melhor terra, trabalha 6, folga 1. E parece que eles nunca cumpriram esse mandamento. Aquele de libertar os escravos a cada 7 anos, eles também nunca cumpriram. Zedequias tentou cumprir aqui nesses dias, mas se arrependeu. Parece que eles nunca cumpriram esse mandamento, deixar a terra parada. Deus disse: não se preocupa, no ano 6º eu dou colheita em dobro. Não se preocupa, mas para. Era uma deficiência, tinha uma dívida. Nunca foi cumprido o ano sabático, tinha uma dívida. E essa dívida era importante. Essa dívida foi uma das coisas que levou o povo para o cativeiro. E agora a terra vai descansar. A pergunta é o seguinte: qual é a minha dívida? Qual é? Qual é aquela coisa que Deus me ordenou desde o começo e eu nunca faço? Será que eu preciso de um cativeiro babilônico? Será que eu preciso de tudo desmoronando para entender qual é a minha deficiência? Deus está no controle de todas as coisas, e no meio desse mal todo, Ele vai trazer um bem. Quando as pessoas voltaram 70 anos depois, era um outro país, uma outra terra. A terra descansou por 70 anos. Deus é aquele que é tão soberano que faz o bem através do mal. O cativeiro é um mal, mas tem vários bens sendo realizados ao mesmo tempo. Um deles foi esse: a terra ficou incrível, para uma agricultura incrível. Mas um outro bem é que a nação de Israel, no geral, foi curado da idolatria. Eles podem até virar ateus, que é uma tendência hoje em Israel. Mas não tem mais aquela coisa de se misturar com os deuses pagãos. A lição do cativeiro foi muito forte. Não precisava ser assim. A história registra: Israel esteve na Babilônia 70 anos. A Babilônia hoje é o que seria o Iraque. Pois bem, Israel esteve ali por 70 anos, até que a terra cumprisse todos os anos sabáticos. Estavam devendo 70 anos sabáticos. Você não está numa sociedade agrícola, nem vive na aliança mosaica para cumprir ano sabático, mas pode estar devendo 70 anos de oração, né? Pode estar devendo 7 anos de leitura da Bíblia, porque faz tempo. Pode estar devendo um bocado de tempo do simples fato de congregar com prazer, sem que tenha que vir puxado, feito um trator pela mulher, senão o cara não vem. Pela mãe. Qual é a sua dívida? Havia uma dívida, 70, fora as idolatrias e as abominações, havia uma coisa simples para fazer. Eu quero fazer: parar. Deus daria colheita dupla no 6º ano, no 7º parava, no outro ano era terra maravilhosa. Mas quando a gente não quer obedecer, a gente não quer. O capítulo termina com uma promessa maravilhosa, de que, na verdade, é o cumprimento de uma promessa. Um cara chamado Ciro, rei do mundo na época. Se você acha que a Babilônia estava podendo, esse Ciro, o país dele derrotou a Babilônia. O Xerxes, o Rodrigo Santoro lá do filme, derrotou a Babilônia. E o Ciro é filho daquele nosso cego, do Xerxes. Ou é neto.
E o livro termina ele dizendo assim, aqui é o Ciro que está falando. Não é o Ciro Gomes, é Ciro. Aqui quem está falando é o Ciro. Eu estou dizendo, eu sou o Ciro. Você percebeu aí? Deus levantou, despertou o espírito de Ciro, porque esse Ciro já tinha sido profetizado pelo nome antes dele nascer. Deus diz em Isaías, eis que eu chamo o meu servo Ciro. É ele que vai libertar o povo. E esse Ciro, no tempo de Neemias, falou, olha, quem for de Israel, volte para lá, seja feliz lá, reconstrua a casa. Quem está dizendo aqui é o Ciro. Assim diz Ciro, versículo 23, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos exércitos, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Parece que o homem era poderoso. E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. E quem entre vós de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. No livro de Neemias e no livro de Esdras, tem uma lista dos que subiram. Por que uma lista? Porque nem todo mundo subiu. Muita gente se acostumou lá na Babilônia, lá na Pérsia. Muita gente não creu nas promessas. E quando você se acostuma, fica difícil voltar. Quando você não crê nas promessas, fica difícil voltar ao que era. A família de Esté não acreditou. Esté, seu tio, ninguém. Ah, mas Deus usou Esté. Deus usou porque usa quem Ele quer. Mas aquele povo e toda uma turma pegou emprego no império. E vamos ficar aqui. Trocaram seus nomes. Trocaram seus nomes judaicos por nomes persas. Esté nem é Esté, é Adassa. Mas a Esté quer dizer estrela, tem a ver com Asta, com Astarote, a deusa dos estrangeiros. Então ela adotou aquele nome. O seu tio já adota um nome em homenagem ao deus Marduk. Por que eu estou falando isso? Porque do povão, Deus disse que ia tratar com um remanescente. E esses dias você tem que pensar, eu sou do remanescente? Ou sou do pessoal que foi para o cativeiro e vai morrer no cativeiro? Que 2022 seja um ano que você pense assim, acabou o cativeiro, está na hora de recomeçar. Porque esse não sou eu não, eu sou do remanescente, que é isso. Eu não posso me acostumar com o mundo. Eu não posso ter um status de desviado. Já imaginou se na sua rede social tivesse lá o seu status espiritual? Porque tem o status conjugal, né? Você bota lá, solteiro. Namorando firme. Divorciado. Casado. Aí o status espiritual, desviado. Ainda bem que o Facebook não tem esse status, não é? Senão estaria lá no seu status espiritual do Twitter. Desviado. Que Deus te ajude a pular fora do cativeiro enquanto é tempo e entender que você foi chamado para ser dos remanescentes. Besteiras foram feitas, ok, mas é um novo tempo. E é sempre pela fé. Amém? Nosso Deus, tira-nos do cativeiro. Ajuda-nos a reconhecer o tamanho do abismo, das abominações. Traz arrependimento ao teu povo, Senhor. E que esse ano de 2022, o status de muitos seja mudado. Que pessoas não se escondam no império das trevas, não se acostumem com o mundo, não escondam quem são. Mas voltem para o ponto ideal, voltem para onde nunca deveriam ter saído, voltem para aquilo que devem ser.
Pedimos que creiam que o Senhor os capacita a isso e que o teu nome seja glorificado na vida deles. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, autor da minha fé.